Vamos continuar nosso estudo dos gêneros textuais, buscando novos gêneros para interpretar, para buscar a compreensão desses novos gêneros. Vou começar com uma crônica. Uma crônica é um gênero da tipologia narrativa, mas é um texto meio híbrido. A crônica é um texto que tem um pé na narração, porque parte de um relato, de uma recuperação de algo da realidade, e tem um outro pé na dissertação, porque a partir dessa contextualização da realidade faz uma análise muito subjetiva, sempre muito pessoal, sobre um determinado tema. Então, a crônica é um gênero híbrido. Também podem ser chamadas de crônicas as narrativas curtas sobre situações cotidianas. Muitas dessas narrativas, por exemplo, são feitas por autores como Luiz Fernando Veríssimo, crônicas de Luiz Fernando Veríssimo que são conhecidas. Mas a crônica, como gênero mesmo, conceitualmente falando, é esse texto meio híbrido, meio narrativo, porque recupera um fato, meio dissertativo, porque analisa um tema. Mas o que quer que seja, sempre tem uma marca da informalidade, da pessoalidade, é um texto mais livre, é um texto sem muitos protocolos. A palavra crônica vem de cronos, e os cronistas, antigamente, eram escritores responsáveis pelo registro dos acontecimentos de sua época. Muitos reis tinham os seus cronistas escolhidos para que funcionassem como um registro mesmo, para que eles escrevessem os feitos dos reis, fizessem análises de suas políticas, e por isso cronista, porque é aquele que detém o tempo, é aquele que pega cronos, o tempo, e o eterniza em um texto. Por isso que tem esse nome. Vamos lá para uma questão? É um texto do João Pereira Coutinho, chamado Nós, os Escravos, e foi retirado da internet. É uma questão do CESP. Faço compras no supermercado, encho o tanque do automóvel, compro um livro, um filme, um CD, vou almoçar, pago a conta, saio. E então reparo que não encontrei um único ser humano em todo o processo. Só máquinas. Eu, o meu cartão de crédito e uma máquina. Então penso, será que Paul Lafargue, 1842-1911, tinha razão? Lafargue é pouco lido hoje em dia. Genro do famoso Karl Marx, Lafargue escreveu O Direito à Preguiça em finais do século XIX, para deixar uma mensagem otimista. A humanidade deixará o trabalho para trás, porque o progresso tecnológico vai libertar os homens da condenação da jornada. Bom, essa é a voz do Lafargue no texto. Esse texto em que há um autor fazendo algumas considerações e ele menciona outro autor no texto, é chamado de texto polifônico, a polifonia. É a presença de várias vozes, fonos, no texto. Então aqui há a voz do Lafargue, dizendo que a humanidade deixará o trabalho para trás, porque o progresso vai libertar os homens, e há a voz do autor do texto, esse aqui que começou, tá vendo que ele começa com uma narração? Faço compras, encho o tanque, compro um livro, é uma sequência, e isso não aconteceu ao mesmo tempo, mas a partir de aqui a narração era só um pretexto para ele discorrer. Vamos continuar. A mensagem de Lafargue é uma espécie de profecia bíblica do avesso. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus condenou o par desobediente era Adão e Eva, a ganhar a vida com o suor do rosto, ou seja, com o trabalho, Isso aqui é uma figura de linguagem. As máquinas, escreveu Lafargue, permitirão que os homens regressem ao paraíso, deixando as canseiras da labuta para os brinquedos da tecnologia. Não sei quantas vezes li o opúsculo de Lafargue, umas 10, umas 100, sempre à espera do dia em que a máquina libertaria os homens para o lazer.
Então chegamos à conclusão de que a máquina não libertou os homens para o lazer como previa Lafargue. Então Por quê, Tereza? Porque ele começou dizendo: faço compras no supermercado, encho o tanque, compro um livro, vou almoçar, pago a conta. Ou seja, ele está fazendo atividades cotidianas, ele não está em situações de lazer. E ele então se lembra do Lafargue, dizendo que a tecnologia, porque ele pagou tudo em máquina, não apareceu nenhum outro ser humano, ele disse que a tecnologia vai nos libertar do trabalho. E ele então diz que lê umas 100, sempre à espera, né, de que a profecia aí de Lafargue fosse concretizada, mas a gente vai subentender que não foi. Tá? Então era uma profecia bíblica ao contrário, né? Em vez de condenar o homem ao trabalho, como Deus fez lá com Adão e Eva, o Lafargue anunciou a libertação do homem do trabalho neste livro, O Direito à Preguiça. Muitos autores falam sobre o direito à preguiça, né? O direito ao ócio, né? Bertrand Russell, um escritor, Domenico De Masi, falam disso. Bem, é só uma referência aqui, só um palpite meu. Entendemos o texto, é uma crônica, começa com um pequeno relato e depois começa a discorrer de maneira muito livre sobre um assunto, né? O trabalho, a opressão do trabalho, a salvação, a libertação. Vamos para os itens, só são 3. Em relação às estruturas linguísticas e às ideias do texto, julgue os itens a seguir. No primeiro parágrafo do texto, a ausência de conectores entre os 4 primeiros períodos. Vou voltar. Bom, isso aqui é o primeiro parágrafo. Isso aqui é o primeiro parágrafo. E isso aqui são os 4 primeiros períodos. 1, 2, 3, 4. Cada ponto é um período. O que ele está dizendo? Que não há conectores, não é faço compra e encho o tanque quando, tá? Não há conexão, são frases avulsas. E o uso de formas verbais em primeira pessoa. Faço, primeira pessoa, encho, compro e vou. Então, até aqui o que ele está dizendo que tem, de fato tem. Constituem estratégias discursivas que favorecem a construção de uma atmosfera de automatismo e de individualismo no texto. Ok. Favorecem, né? Eu posso entender que é um recurso da linguagem. Ele está falando de uma sequência de ações automaticamente produzidas no meio moderno em que só há máquinas. Então é como se o homem estivesse se maquinizando. Eu faço compras, encho o tanque, é uma coisa robotizada, sem conexão. E o uso da primeira pessoa indica o individualismo, porque é o individualismo. Eu e meu cartão de crédito, não há mais ninguém, não há outro ser humano. Então é uma análise plausível. É uma análise possível de ser feita a partir do todo do texto. O item está certo, é um item de análise do discurso, é um item difícil, porque é um item que busca os recursos estratégicos, os recursos de estilo que o autor do texto buscou, ou não, né? Às vezes ele nem buscou isso, às vezes aconteceu, mas que terminam favorecendo essa construção da automatização, porque só a máquina, e do individualismo, porque há eu, meu cartão e mais nada. Certinho. Na linha 5, o emprego do travessão tem a função de enfatizar a ausência de contato humano nas atividades realizadas no cotidiano, que são marcadas no primeiro parágrafo. Na verdade, na linha 3, é esse travessão aqui, que só há este no texto. Eu, o meu cartão de crédito, e aí ele coloca uma distância, e uma máquina. Por que ele colocou esse travessão, criando essa distância gráfica aqui entre esses termos de uma enumeração? Porque são termos de uma enumeração. Eu, meu cartão, uma máquina. Mas ele não precisava ter colocado esse travessão. Aliás, do ponto de vista da gramática, seria correto se ele não existisse. Mas, ao colocar esse travessão, ele reforça
reforça o distanciamento, ou seja, a ausência do contato humano nas atividades realizadas no cotidiano. Ok. De acordo com o autor do texto, a predição de Lafargue, segundo a qual a máquina libertaria o ser humano para o lazer, ainda não se concretizou. Ok, né? Porque ele diz, não sei quantas vezes eu li, umas 10, sempre à espera do dia em que a máquina libertaria os homens para o lazer, mas não libertou. Né? Ele está dizendo aqui que essa automatização, o que a máquina fez foi automatizar as relações, inclusive as relações de trabalho, mas ela não libertou os homens para o lazer. Então tá tudo certo. O texto é fácil, o texto não é difícil, mas os itens são difíceis. O examinador aqui, ele puxou para a análise do discurso. A análise do discurso é o estudo dos caminhos percorridos pelo autor do texto para chegar a esse resultado, a esse produto que é o texto final. E as questões foram bem complexas, porque buscam a intenção do autor, né? E não é simples isso não. Então é um exemplo de que nem sempre texto fácil significa item fácil. Tereza, o que é que você nos reserva aí como próximo gênero? Bom, o próximo gênero aqui é uma carta, tá? Na verdade, olha só, as primeiras cartas é o título desse texto. E ele foi extraído de um livro chamado Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Mia Couto. Conhecem o Mia Couto? É um escritor de língua portuguesa, mas não português, moçambicano, e Moçambique, né, é um país de língua portuguesa, e ele é um dos grandes nomes da literatura contemporânea. E é um texto também difícil, mas a gente está aqui para fazer coisas difíceis, né? Não adianta ficar lendo só Mafalda, embora a gente já tenha lido Mafalda. E é um texto bem bacana. A gente vai ter um pouquinho de trabalho, tá? Para a gente entender uma coisa ou várias coisas que estão muito subentendidas aqui. O título do texto é As Primeiras Cartas e ele começa com uma citação. Essa citação feita no início do texto é chamada de epígrafe. É uma citação inicial. Epi quer dizer em cima e grafe, aquilo que está grafado, escrito. E é uma frase que diz: o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora, do avô Mariano. Escapo-me dali, me apressando entre os atalhos. Quando reentro em casa, não encontro viva alma. Todos foram para o caminho da areia assistir à desgraça, consolando o ultímio. De soslaio, parece-me ouvir um ruído. Entro na sala fúnebre e nada vejo, senão o aquietado corpo do velho Mariano. Lá está o desfinado, entre flores e velas. Subo para o quarto. De novo, sobre a cabeceira, uma outra carta. A tremência em minhas mãos não me ajuda a ler. Bom, para e analisa. Existe aqui uma narração. Existe uma sequência de acontecimentos. Alguém saiu de algum lugar, se apressou, entrou em casa, não encontrou ninguém, encontrou... Essa narração é feita por um narrador personagem, que é esse narrador em primeira pessoa. Narrador personagem. Você está vendo que ele participa da história, né? Eu escapo-me dali. E aí a gente tem que entender o que está nas entrelinhas. Isso é fazer a interpretação. Você me segue, tá? Escapo-me dali, ele estava em algum lugar, me apressando entre os atalhos. Quando reentro na casa, quando reentro em casa, quer dizer que ele já tinha entrado, já tinha saído, estava entrando de novo. É esse o movimento que está implícito. Não encontro viva alma. Todos foram para o caminho da areia assistir a desgraça, consolando o ultímio. De soslaio, parece-me ouvir um ruído. Entro na sala fúnebre, já está indicando a ideia de morte, e nada vejo, senão, exceto,
o aquietado corpo do velho Mariano. Lá está o destinado. Esse aquietado corpo, por que esse corpo está quieto? Porque o velho Mariano está morto. É o desfinado, é o finado. Esse des aqui não é uma negação, não é que não esteja afinado, ele está afinado, é um reforço entre flores e velas. Subo para o quarto. De novo, sobre a cabeça da cabeceira, uma outra carta. O que você entende? Que ele já tinha lido alguma carta antes, daí o título, As Primeiras Cartas. Ele já tinha lido uma carta antes, não é a primeira carta, ele já tinha estado na casa, estava reentrando, está alguém sendo velado lá, não tem ninguém velando, mas tem velas, tem flores, é o corpo do velho Mariano. A tremência em minhas mãos não me ajuda a ler. Então, provavelmente, a outra carta, ou as outras cartas que ele já havia encontrado, não traziam notícias muito tranquilas, porque a tremência em minhas mãos, ele está tremendo. E aí ele marca os 2 pontos aqui. E ele agora vai construir o texto em itálico. Você está vendo? Esse itálico é a carta que ele vai ler. Este itálico é a carta que ele está anunciando que ele vai ler. Esse narrador que entrou em casa e estava o corpo do velho Mariano e achou uma carta. Essas cartas, Mariano, não são escritos, são falas. Então já vamos percebendo algumas coisas aqui. Esse nosso narrador personagem é a pessoa a quem as cartas se dirigem, porque ele está lendo as cartas, não é a primeira, se chama Mariano. E o velho que está morto na sala, velado, né, pelas velas, com flores na sala fúnebre, é o Mariano. É esse Mariano aqui dessa epígrafe, o avô Mariano. Estamos começando a ligar as coisas. Então, ele está lendo uma carta que o avô Mariano vai deixar para ele. Vamos ver se é isso. Já antecipei, dei um spoiler para você, né? Essas cartas, Mariano, não são escritos, são falas. Sente-se, se deixe em bastante sossego e escute. Você não veio a esta ilha para comparecer perante um funeral. Muito ao contrário, Mariano, você cruzou essas águas por motivo de um nascimento, para colocar o nosso mundo no devido lugar. Não veio salvar o morto, veio salvar a vida, a nossa vida. Todos aqui estão morrendo, não por doença, mas por desmérito do viver. Bom, então este Mariano que está lendo a carta é este aqui que reentrou na casa e está com as mãos trêmulas. E ele voltou a uma ilha, ele está em uma ilha. Nesta ilha, todos estão morrendo. Esse aqui é esta ilha. E ele veio salvar a vida. Ele não veio para um funeral, embora ele tivesse ido para o funeral, né? O funeral do velho Mariano. É por isso que visitará estas cartas e encontrará não a folha escrita, mas um vazio que você mesmo irá preencher com suas caligrafias. Como se diz aqui, feridas da boca se curam com a própria saliva. Esse é o serviço que vamos cumprir aqui, você e eu, de um e outro lado das palavras. Eu dou as vozes, você dá a escritura. Para salvarmos luar do chão, o lugar onde ainda vamos nascendo, e salvarmos nossa família, que é o lugar onde somos eternos. Bom, então esta ilha, que é um lugar onde estão todos morrendo por desmérito do viver, se chama Luar do Chão. E o Mariano voltou para a ilha não para ir a um funeral, pelo contrário, para salvar a ilha. Vamos lá, essa frase é linda, né? Salvarmos nossa família, que é o lugar onde somos eternos. Comece em seu pai, Fulano Malta. Fulano Malta é o pai, seu pai é o pai do Mariano. Você nunca lhe ensinou modos de ele ser pai. Entre no seu coração, no coração do pai. Entenda aquela rezinguice dele. Amoleça os medos dele e do pai. Ponha um novo entendimento em seu velho pai. Às vezes, seu pai lhe tem raiva
Pois lhe digo, aquilo não é raiva, é medo. Lhe explico. Você despontou-se, saiu da ilha, atravessou a fronteira do mundo. Os lugares são bons, e ai de quem não tenha o seu congênito e natural. Mas os lugares nos aprisionam, são raízes que amarram a vontade da asa. A ilha de luar do chão é uma prisão. A pior prisão, sem muros, sem grades. Só o medo do que há lá fora nos prende ao chão. E você saltou essa fronteira, se afastou não em distância, mas se alonjou da nossa existência. Antes, seu pai estava bem consigo mesmo, aceitava o tamanho que você lhe dava. Desde a sua partida, ele se tornou num estranho, alheio e distante. Seu velhote passou a destratá-lo? Pois ele se defende de si mesmo. Você, Mariano, lhe lembra que ele ficou deste lado do rio, amansado, sem brilho de viver, nem lustro de sonhar. Olha que texto lindo, quando a gente entende a dimensão dele. É uma ilha, né? Chama-se Luar do Chão. E é uma ilha fluvial, porque ele diz do outro lado do rio. Mas é uma ilha. E é uma comunidade que nunca sai daqui. Tanto que vivem em uma prisão psicológica, sem muros, sem grades, são pessoas que estão ali acomodadas. E o Mariano é a primeira pessoa que sai dessa ilha. E ele se distancia, né? Não só, como ele diz, em distância, mas ele se alonja, né? Você ficou longe da nossa existência. Ele criou um novo modo de viver. E aí o pai do Mariano, que ficou nessa ilha, ficou alheio e distante. Então esta carta explica, ele se defende de si mesmo. Você, Mariano, lhe lembra que ele ficou deste lado do rio, amansado, sem brilho de viver nem lustro de sonhar. Então há uma mágoa no pai, né? Por ver o filho, por ver a vida do filho concretizar algo que na vida dele, pai, não foi concretizada. E este avô Mariano morre e deixa esta carta como uma espécie de reconciliação póstuma aí que ele está fazendo, que ele está promovendo entre filho e pai. Entendemos o texto? Difícil, né? É bem difícil. É uma questão do CESP, é um texto muito bonito, mas é um texto cheio de lacunas, né, que nós vamos ter de entender. Então, aquele avô Mariano da epígrafe é este autor dessas cartas. A carta é um texto epistolar, é um gênero textual. E é um gênero textual com algumas características, né, formais, que aqui não necessariamente estão, né? A carta tem um vocativo, um local e data. Isso é um texto literário. Você viu aqui que há muitas transgressões à norma gramatical, né? Ele diz lhe explico, começando a frase com o pronome átono. Enfim, e é um texto marcado pela oralidade, porque ele mesmo escreve que o que o Mariano vai ver não são escritos, são falas. Então ele está reproduzindo um discurso muito oralizado, cheio de marcas da oralidade. E este avô, sabendo que ia morrer, estou preenchendo as lacunas, este avô Mariano, sabendo que ia morrer, escreve então essas cartas que deixa para o neto, promovendo a reconciliação entre fulano de tal, provavelmente o filho do avô Mariano, e o jovem Mariano, que é o neto que está lendo essas cartas. E por isso a tremência em minhas mãos, né? Por isso são cartas tão difíceis de ler, porque vão mexer aí numa ferida, que é essa ferida dessa desarmonia aí familiar. Por isso que o avô diz, você veio aqui não para enterrar o morto, mas você veio aqui para garantir a vida. Então é isso, quando a gente consegue transcender o nervosismo, a ansiedade, a obrigação de acertar a questão, o texto fica mais agradável, mais interessante e até, quem sabe, mais fácil. Então nós temos um texto narrativo, dentro do qual há uma epístola. Epístola é carta. Então aqui nós temos dois gêneros, né? Um gênero dentro do outro, um gênero epistolar dentro de um texto de gênero narrativo. Vamos para as questões? Assim que
Calma. 1, 2, 3, achei. Assim que voltou a luar do chão para o funeral do pai, ao reentrar na casa, Mariano deparou com os mortos. Primeiro não foi assim que voltou. Ele já tinha entrado na casa, já tinha saído, estava entrando de novo. E não era o funeral do pai, era do avô. E Mariano não encontrou os mortos, ele encontrou o corpo do velho Mariano. Mariano encontrou cartas que mais pareciam relatos e comentários orais, falados, do que mensagens escritas, e cuja leitura lhe causou assombro. Ok, eu posso deduzir que foram cartas, porque ele diz de novo uma outra carta. Então isso estabelece um pressuposto. Você está vendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo inferências. Nós estamos interpretando, ou seja, entendendo aquilo que não foi dito na superfície do texto. Quando voltou para a ilha, esta ilha aqui de Luar do Chão, Mariano percebeu que a saudade do pai havia transformado-se em tristeza e desapontamento. Não foi isso, né? Ele deve ter percebido isso muito antes. E daí esse alonjar-se, como o avô diz. E a saudade do pai não se transformou em tristeza e desapontamento. É uma mágoa que ele tem, né, por ele não ter feito isso. Na verdade, porque ele ficou aprisionado ali. Na ilha de Luar do Chão, a prisão psicológica vivenciada pelos habitantes os tornava impotentes para dali saírem, por medo do desconhecido, certo? Ele não diz isso? Que é uma ilha, é uma prisão, a pior prisão, só o medo do que há lá fora nos prende ao chão, certo? E o Mariano teve coragem. A epígrafe do texto estrutura-se em um jogo de palavras. O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Esse trocadilho, né, esse troca-troca de palavras é um jogo de palavras. Essa mudança de posição, casa onde moramos, onde a casa mora, isso pode ser considerado um jogo de palavras, certo? Só tinha que saber o que era epígrafe, né? No texto, a oposição ou contraste como estratégia argumentativa pode ser exemplificada em vários enunciados, entre eles, não veio salvar o morto, veio salvar a vida. Não veio já é um contraste, e morto-vida é outro contraste, certo? E encontrará não a folha escrita, mas um vazio que você mesmo irá preencher. Ok, folha escrita e vazio, certinho. São antíteses essas oposições. E o sentido do trecho, feridas da boca se curam com a própria saliva, equivale ao do clássico provérbio amor com amor se paga. Ele diz isso aqui, ó. Você visitará essas cartas e encontrará não a folha escrita, mas um vazio que você mesmo irá preencher com suas caligrafias. Como se diz aqui, feridas da boca se curam com a própria saliva. Você tem um problema, você tem de resolver esse problema, e é você, mais um como roupa suja se lava em casa, tá? Não no sentido de discussão, mas de problema. Não é amor com amor se paga. Tá? Amor com amor se paga não combina aqui com essa ideia, mesmo porque não há, né, aqui naquele momento referência ao sentimento amoroso. Difícil o texto? Lindo, né? Agora nós vamos para outro gênero, que é esse gênero aqui, que é uma entrevista. É outro gênero de texto. A entrevista com o físico Howard Geller. É da FGV. A FGV é a banca que mais explora diversidade de gêneros. E aqui é do Ciência Hoje, maio de 2004. A prova é de 2012, porque a banca FGV não tem esse compromisso de pegar textos, a prova é de 2016, perdão, não tem esse compromisso de pegar textos recentes. Então é um gênero textual, é um bate-bate, né? Um pergunta e resposta. A pergunta foi feita ao físico, a pergunta feita a ele foi esta aqui. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? Primeira pergunta. O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? E essa aqui é a resposta dele.
O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse: não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume de chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. Bom, ele não respondeu a nenhuma das perguntas agora, né? Ele está dando aqui uma causa, né, desse racionamento, fazendo um histórico. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia, através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria o fornecimento para essa população. Essa segunda pergunta, ele responde aqui. O que pode ser feito? Adotar uma política energética, fornecimento de energia a um custo acessível, levar em conta questões econômicas, mas a primeira pergunta ele não responde. Isso pode se repetir? Ó, ficou sem resposta. Ele aqui fez um histórico do racionamento. Entendemos? Então isso é outro gênero que o examinador quer que você compreenda. Então vamos lá. Considerando as duas perguntas formuladas pelo entrevistador, pode-se ver que o entrevistado não respondeu a nenhuma, respondeu as duas, respondeu somente a segunda. A primeira ficou sem resposta. E para fechar o bloco, vamos fazer essa segunda sobre o mesmo texto. O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O início da resposta corresponde a uma pergunta que não foi formulada diretamente. Essa pergunta, se formulada, seria: o que é racionamento de energia? A política interferiu com o racionamento de energia ocorrido? A privatização é uma boa política do Estado? A solução para a crise é a construção de novas usinas? Ou como se pode chegar à regulamentação do setor energético? Aqui, ó, a política interferiu com o racionamento, porque ele responde que sim. Entendemos? Sabemos ler entrevistas? Bom, temos de saber. Quando ouvir a entrevista na rádio, fica assim: estou entendendo. Por hoje é só. Engasguei. Beijo, abraço.